Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? E aí, gente, beleza? Hoje é um vídeo especial. Nós completamos 10 mil seguidores no Instagram. Sim, gostamos bastante. Valeu aí o pessoal que segue a gente no Instagram. E para comemorar, a gente decidiu prestigiar quem segue a gente no Instagram. Nós colocamos um post lá no Stories e no post normal também, pedindo pro pessoal mandar perguntas pra gente, né? Comentarem lá com as perguntas deles. Teve mais de 100 comentários, né? Foi difícil pra gente escolher, legal. Que a gente decidiu escolher 10 para não ficar tão longo assim o vídeo. Então, se você não segue a gente, ó, siga lá. Nós vamos colocar aqui, ó, @bitolei, muito fácil de achar no Instagram. E segue a gente porque esse daqui é só o primeiro vídeo que nós vamos fazer desse, beleza? Logo mais a gente vai fazer mais e sempre pegando perguntas só do Instagram. E a primeira pergunta escolhida é do Brian Moda. Quanto tempo levou até a investidura dos cargos? Então, aí varia muito de acordo com a pessoa, né? No meu caso, por exemplo, eu comecei a estudar em 2006, mais ou menos lá pro meio de 2006, que eu lembro que eu estava no primeiro ano da faculdade. E até eu ter a minha primeira posse, minha primeira nomeação, entrar em exercício, foi em 2008. Então foram quase 2 anos aí para minha primeira investidura, para eu entrar em exercício. Isso é relativo porque tem o tempo da nomeação, de homologação do concurso, né? É uma série de etapas depois que você passa na prova até a investidura, né? Depende da sua classificação, é claro que Também. Quando você está começando, normalmente você não vai direto para a cabeça do concurso, né? É difícil, é muito raro um caso assim. Então aí se eu tivesse que colocar um tempo médio, mais ou menos, para uma pessoa que está focada mesmo, sabe? Que está com vontade, que vai ficar na pegada dos estudos. Aí é mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos, tá? No caso da Natasha foram 2 anos de estudo. Mais 2 anos de espera. Mais 2 anos de espera, porque ela pegou uma fase aí que travou, né? Eu comecei a estudar em janeiro de 2012, eu passei na prova em dezembro de 2013 e fui nomeada em novembro de 2016. Quando esse daí, que eu demorei mais ou menos uns 2 anos para entrar, foi o primeiro cargo que eu peguei da prefeitura, que inclusive eu fiz um vídeo aqui sobre minha primeira nomeação uns tempos atrás. Quando eu já estava estudando mais forte, que eu já tinha sido nomeado para esse cargo, eu passei para o TRT para técnico, eu lembro que foram menos de 6 meses. 6 meses, foi super rápido. Né? E a minha expectativa era que fosse 2, porque eu provavelmente seria nomeado na primeira leva. E demorou logo um pouco. E foram 6 meses desesperadores, mas deu tudo certo. Nossa, mas foi super rápido, em comparação com o primeiro cargo, por exemplo. Então varia tanto do órgão que está chamando, varia o tempo que vai levar para homologar esse concurso e o tempo natural que a gente leva para estudar e conseguir passar. Sim, mas aí, ó, na média, 2 anos, mais ou menos, beleza? E agora a segunda pergunta que nós escolhemos foi do Razor. E ele perguntou aqui, ó: boa tarde, pessoal, qual a sensação quando é nomeado? Nossa, e aí que vocês já assistiram aquele vídeo da minha nomeação? Tem um vídeo da Natasha aqui, ó, nós vamos deixar aqui a série depois do concurso. Eu filmei ela em tempo real sendo nomeada lá. Mas a sensação é que assim, parece que você tirou um caminhão das costas, sabe? Aquele alívio de, nossa, eu consegui. Eu acho que varia muito também, de acordo com a situação que você vive. Né? Eu lembro quando eu fui nomeado no primeiro concurso, a sensação que eu tive assim era essa sensação de tirar um caminhão das costas mesmo, de tirar a responsabilidade, de já ter ali um salário garantido e tal. E que era uma situação muito desesperadora, né? Eu tava procurando. Tava desempregada também. Não, esse daí você não estava desempregado, você estava desempregado quando eu fui nomeado no TRT. Ai, tá. Aí do TRT também foi desesperador, né? Quando eu entrei pra técnica, era mais desesperador, que a gente tava... Tinha acabado de ter bebê. A gente fazia assim, tinha muito mais conta do que salário, porque ela tinha acabado de ser demitida. A gente escolhia boleto pra pagar. E essa situação de demorar um pouco foi desesperador. Aí quando eu entrei como técnico foi aquele... alívio. Aí eu comecei a ter vida. E aí depois, quando eu entrei para analista, foi uma sensação de dever cumprido, porque a gente já tinha uma qualidade de vida boa por causa do trabalho de técnico, mesmo se ela não estivesse trabalhando, tanto que ela começou a estudar nessa época. Aí quando eu entrei para analista, foi uma sensação assim de dever cumprido, que meu objetivo de longo prazo foi alcançado. E uma coisa legal de quando você entrou para analista, eu tinha acabado de ser demitida de novo. Ó a coincidência, no primeiro dia que eu comecei a trabalhar lá em Ituiutaba como analista, lá em Minas Gerais, eu fui demitida. Ela me ligou e falou: nossa, meu chefe pediu para me encontrar, pediu para eu levar um notebook, certeza que eles vão mandar embora. Demitida. E ela ligou meio chorando para mim. Aí Graças a Deus. Falei, agora fica tranquila que é nóis. Ainda bem que ele tinha
tinha passado para analista, que aí o meu salário já não ia fazer diferença. Mas varia muito, então varia muito do nível de desespero que você tem aí das suas contas mensais. Né? Mas sempre é uma sensação muito boa. Sempre. Gratificante. Sempre, ou é de tirar peso, ou é muito gratificante que você fala assim, pô, eu consegui bater o meu objetivo. E agora a terceira pergunta do Luiz Cristiano Rigoli. Quais os benefícios oferecidos pelo TRT, né? E se tem desconto nesses benefícios, né? E quais dependentes podem ser incluídos. E tem uma outra pergunta também que a gente juntou, né? Duas perguntas. Que é da C. Fernandes 2. Fala, bitolados, tudo bem? Gostaria de saber qual é o salário líquido de um TJA, o técnico judiciário de TRT. Pergunta para me motivar ainda mais. Vamos lá, vamos responder a primeira dos benefícios. Primeiro, Luiz Cristiano. Tem convênio médico, tem convênio odontológico, tem auxílio alimentação, tem transporte, mas tudo, por exemplo, o transporte tem uma taxinha que tem desconto. Tem uma porcentagem. É uma opção que você faz. E tem um benefício muito legal para quem tem filhos até 6 anos, que é o antigo auxílio creche, né? Que hoje em dia não é mais auxílio creche, é auxílio dependente, sei lá. Não sei exatamente como é que chama hoje, sinceramente. Acho que quase uns R$800. Quase R$800 e é indenizatório, né? Tem então, as verbas indenizatórias, não tem desconto de imposto de renda. Não tem desconto nenhum sobre isso. Só que, por exemplo, o convênio médico, se você for optar, você tem que pagar uma parte, né? O tribunal paga uma parte e você paga o resto. Um pedacinho. Sim, e aí cada tribunal tem uma cota que eles pagam, cada um tem cada um tem o seu convênio, né? Aqui no TRT15, por exemplo, é Unimed. No TRT de São Paulo... É a Notre Dame, intermédica, né, agora. E tá trocando agora também. Vai sempre mudando, mas assim, sai bem mais barato do que você pagar um convênio particular. Sempre sai mais barato do que você pegar um convênio fora, então acaba compensando. E normalmente são planos bons, né? Planos nacionais. Então vale a pena. E caso ainda tenha as associações que você pode se associar e pegar alguns benefícios bons que eles têm. Se você não quiser fazer parte do convênio, você fala que você não quer e eles te pagam isso em dinheiro para você pegar um convênio também. Entendeu? E vale a pena. E acho que tem bastante a ver essa pergunta com o salário líquido, né? Porque isso impacta direto no salário líquido. O bruto de um técnico judiciário, área administrativa de tribunal, de qualquer tribunal federal, a partir de janeiro de 2019, que é a última parcela que tem do nosso aumento, é de R$ 8.500. Bruto. E aí o líquido varia um pouco, varia de acordo com os dependentes que você tem e com diversos fatores. Quanto que você vai declarar de imposto de renda, porque isso depende diretamente se você tem dependente ou não. Se você vai optar por um plano, um convênio médico do tribunal, isso vai ser descontado também. Então assim, os descontos vão ser de acordo com aquilo que você optar quando você entrar. E tem uma coisa também que impacta bastante, que agora quem entrar tem o Funpresp. Que você escolhe quanto que você vai contribuir para o fundo de aposentadoria. Isso varia um pouco. Mas em média, aí, o líquido, o bruto, é R$ 8.500 de um técnico. E o líquido fica aí em torno de quase R$ 7.000. Uns 6.700, 6.800, varia por aí. Se você vai ter dependente ou não, essas questões que vão variar no seu salário líquido, entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Então, 8.500 bruto, 7.000 líquido. 7.000. Inclusive, nós vamos deixar um vídeo aqui em cima que eu falo exatamente sobre tudo sobre a remuneração de técnico e de analista, e lá inclusive tem uma planilha para você simular, colocar ali o seu caso pessoal e simular quanto que você vai receber de bruto e líquido, inclusive ao longo da carreira. E no nosso feed do Instagram tem 2 contra-cheques lá, um de técnico e um de analista, então dá uma olhada. Isso que a gente está falando é bruto inicial de carreira, sem contar a função, hein? Que a hora que você entra no tribunal... você tem claro, sempre tem a chance de pegar uma função, um cargo, e o salário sobe bastante. E aí a menor função lá é R$ 1.200 a mais, então... Vale a pena. Vale a pena. Agora vamos lá para a pergunta 4, que é a do Leal, tudo com pontinho. Depois da nomeação, o servidor passa por algum curso de formação, treinamento? Sempre tive essa dúvida. Teresina. E tem mais uma pergunta também que basicamente é a mesma, né, que nós juntamos aqui, da Raquel Cabral, que sempre segue a gente. E ela pergunta aqui, tenho medo de passar em um concurso e não dar conta do serviço, pois sou apenas dona de casa, ou seja, sem experiência. Tem alguém para ensinar? Como é que foi o seu curso de formação? Olha, eu tive um curso de formação aqui no TRT15, mas assim, ele não ensina o serviço na prática, ele é mais para você entender o tribunal, para você conhecer as áreas do tribunal, os benefícios, explica sobre o plano de aposentadoria, explica sobre os convênios médicos, sobre os sindicatos, mas enfim. O trabalho na prática não existe. Você só vai aprender no dia a dia. E os servidores vão te ensinar, viu? Eu, quando entrei no TRT de São Paulo, não tive nem esse curso que a Natasha teve. Mas quando eu entrei em Minas, tive.
também, mas esse curso também, ó, de ensinar benefícios para você, sabe? Como que você entra para pedir as coisas que você tem direito, coisa que eu acho no sisteminha lá do RH. Que eu acho assim até desnecessário, para falar a verdade, viu? Só dá gasto para você ir lá para a capital e fazer o curso. Então tem esse curso de formação, mas o trabalho você aprende na prática. Dia a dia. Mas fique muito tranquila, tá? Porque tranquila, porque você aprende lá e o pessoal sempre está disposto a ajudar, eles querem ensinar você para que você ajude também no trabalho, entendeu? É assim. E você não precisa ter experiência prévia nenhuma. Às vezes a experiência até atrapalha, sabe? É melhor você pegar uma pessoa mais crua que está disposta a aprender do que pegar uma pessoa cheia de vícios lá, que acha que já sabe tudo. Então fiquem tranquilos, porque é um processo natural, o pessoal vai te ensinando, é muito tranquilo. Eu nunca vi ninguém. Dá para aprender. Nunca vi ninguém ter dificuldade. Por causa disso, tá? Você tem que ter coração aberto e também colaborar, né? Tem muitas pessoas que chegam lá querendo ter um trabalho específico, querendo entender, saber mais do que a pessoa que está ensinando e calma, entendeu? Você vai aprendendo com o tempo, é bem tranquilo, não tem problema. E a pergunta 5 do Yarlis D, o teletrabalho, ele é só para analista ou ele é para técnico também? O Gu pode responder isso com propriedade. Eu posso confirmar para você aqui que técnico tem home office também. Não é o cargo que define se você vai ter home office ou não, mas sim a função que você exerce, o que você faz na prática, tá? Eu já tive home office parcial como técnico e como analista também. Então não é isso que define o cargo que você passou que vai te dar aí o home office ou não. O que tem mais teletrabalho atualmente, claro, com o PJE está mais fácil ter teletrabalho, né? Porque você aqui do computador de casa eu consigo acessar todo o sistema do meu trabalho. Mas o que normalmente eles dão bastante home office é para quem trabalha na parte jurisdicional mesmo, sabe? Como assistente de juiz, assistente de desembargador, assessor de desembargador, porque você trabalha basicamente com processo eletrônico. Processo, você trabalha com o processo mesmo, às vezes fazendo rascunhos, minutas de decisões, e nesse tipo de trabalho eles estão dispensando bastante. Inclusive tem alguns tribunais, né, o TRT4, eu acho que foi o primeiro que fez isso, regulamentando o teletrabalho para diversas funções. Até porque o próprio tribunal economiza, né? Sim, não tem que pagar transporte, é a tendência de todos os lugares. Elétrica, em grandes capitais, assim, ó, eu, por exemplo, se eu for para o meu trabalho, são 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Tem gente que mora em São Paulo e que demora 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Se a pessoa ficasse em casa trabalhando, ela economizaria 3 horas de trabalho. Né? E isso é uma tendência para empresas, para setor público. A tendência é que aumente ainda mais o teletrabalho. Só que é claro que você tem que ter produtividade para isso. E isso que o TRT4 fez. Você quer ter teletrabalho? Beleza, mas você tem que aumentar 15% sua produtividade. Tá? Então assim, pode ser técnico, pode ser analista, não importa, isso vai depender da função que você vai exercer a hora que você entrar no tribunal. Sim. É mais fácil para quem é formado em direito, né? Porque é uma dica boa. Já é uma prática. Que eu faço direito agora. É uma prática, assim, porque normalmente quem trabalha com essa redação de minutas de voto, minuta de sentença, é formado em direito. Então, isso daí já é uma prática há muito tempo, o teletrabalho nos tribunais, para quem trabalha nessa área, nessa parte do trabalho. Beleza? E cada vez tem aumentado mais com o PJE. Claro que fica muito mais fácil, certo? Uma coisa assim, é difícil a gente falar qual setor que tem e qual setor que não tem. Depende muito da chefia. Tá? Tem alguns que liberam, outros que não. Aí vai você procurar e conversar também. Alguns cargos assim que geralmente tem teletrabalho, mas o chefe não permite. Aí fica a critério da chefia mesmo. Tem gente de gabinete que eu conheço lá que tem que ir trabalhar todo dia e trabalha de terno. Entendeu? Cada setor ali é um mundo separado, mas aquele mesmo setor que é igualzinho, esse daí que obriga todo mundo a ir de terno todo dia, tem um que libera todo mundo para fazer teletrabalho. A Luana Faf e a Isa Dias estão perguntando sobre concursos que tem inscrição por polos, né? Se é uma lista geral e aí você vai escolhendo o local de lotação ou se é uma lista para cada polo. Aqui no TRT15, por exemplo, é uma lista para cada polo. Se você se inscreveu por Polo Campinas, você vai estar na lista de Campinas e vai obedecer essa ordem. E aí, a hora que você entrar, você vai ter que assumir na polo que você escolheu. E depois você tenta uma remoção interna. Isso. Né? Mas a classificação, ela obedece, quando ela é por polos, a lista de cada polo. Cada polo. Aí que tá, o segredo sempre está no edital. Alguns editais, eles dividem por polos. Normalmente em tribunais que tem uma jurisdição muito grande. Igual o TRT de Minas, que eu passei lá. Naquela época era geral, não era por divisão. Hoje em dia é por polos. Porque ele é muito grande.
Aqui também, né? Aqui em Campinas Interior. também. Em São Paulo não. De São Paulo você passou em São Paulo. Geral. Aí você depois você vai para onde tiver vaga em toda a jurisdição, em toda a grande São Paulo e litoral. Isso. E assim por diante. Então você tem que dar uma olhada bem no edital, que lá que estão as regras sobre isso. Vai estar sempre escrito se vai ser lista geral ou se vai ser lista por polo. Sim. E a lista geral, você é conversável também. Você chega lá e fala, olha, moro em tal lugar, eles vão tentar analisar, porque para eles também é custo de transporte, colocar você num lugar muito distante. Uma dica legal é que quando eles fazem nomeações, normalmente eles juntam várias nomeações, certo? Tem, sei lá, 30 nomeações, por exemplo. Se você estiver nessa leva, tenta assumir o mais rápido possível, agiliza os documentos, exames, para você ter prioridade dentre essas vagas que abriram lá. Eu fiz isso, né, e eu consegui o lugar mais perto para mim na época, que era mais perto que a Barra Funda, que eu consegui para Consolação. E uma pergunta que a Isa Dias fez aqui é sobre essas permutas internas. Permuta interna, normalmente em tribunais grandes assim, é mais difícil do que você fazer a permuta entre tribunais. Porque sempre tem uma fila de espera. Vai ter fila de Eles espera. respeitam essa fila de espera. Por isso que o concurso é feito por polos, porque tem alguns polos que muitas pessoas querem ir. Então... Sim, e tanto que o edital normalmente segura que você fique lá, né, no polo que você tomou posse por 3 anos, normalmente. Às vezes 1 ano, depende do edital também. Então as regrinhas em relação a polos ou lista geral estão sempre no edital, beleza? Beleza? Agora a pergunta 7. A Ju, concurseira fiscal, ela perguntou: o que fazer quando perder um dia de estudos? Ó, quando você perde um dia de estudos, acontece, imprevistos acontecem. Eu já perdi vários dias de estudo também. Mas quando acontece isso de forma constante, isso quer dizer que você não está tendo prioridade, certo? Qual que é a sua prioridade? A sua prioridade é continuar do jeito que está ou é mudar a sua vida, passar no concurso? Isso que você tem que pensar, primeira coisa. Agora, quando acontece, nós todos temos problemas, acontece que você perdeu um dia de estudo. Você teve que sair, teve o seu trabalho, precisou de algo extraordinário. O que acontece? O que eu sempre fiz? Eu nunca pulei dia de estudo. Eu voltava e no outro dia eu ficava com aquilo na cabeça, meu objetivo, minha prioridade era passar no concurso, eu me sentia um merda, porque tinha travado um dia, eu voltava atrás e estudava em dobro no outro dia. Ou então eu estudava o máximo no outro dia e no segundo dia estudava de novo para eu conseguir bater. E compensando, né, essas metas diárias, né? Porque a gente sempre coloca aqui que você estudar um cronograma geral, para você colocar uma meta, para você tentar esgotar o mais rápido possível. Então, perder um dia acontece, não se culpe, nem se odeie por isso, apenas tente compensar para você não perder o ritmo de estudo. Sim. Né? Você fala, perdi um dia, então hoje já era, porque ontem eu perdi. Aí você não vai estudar nunca. E quando você está pensando desse jeito que eu falei para você, assim, de você se sentir mal porque você perdeu um dia, isso quer dizer que você já está tendo a sua mente focada para o objetivo que você quer. Você sabe que a sua prioridade é essa e que você precisa fazer tudo que você pode para compensar esse dia que você perdeu, certo? Então eu pensaria assim, eu me sentiria... É normal você se sentir mal se você perder um dia. Eu diria que é até saudável. Se você não está ligando porque você perdeu um dia de estudo, você está mais longe da aprovação do que você provavelmente estava pensando. Mas então, a ideia é correr atrás. A ideia é correr atrás. Não pule esse dia de estudo. Volte e dá os seus pulos aí para correr atrás e empatar esse seu cronograma. Faça o que estava programado para aquele dia que você perdeu. Mais o do dia que você tá, beleza? Pergunta 8. Da Karine Lira. Qual ou quais as qualidades de um concurseiro bitolado tem que ter para atingir seu objetivo? A gente tem alguns vídeos aqui no canal, né, que falam sobre uma playlist, né, sobre concurseiro profissional. Como ser um concurseiro profissional. Vamos deixar o link aqui. Vamos deixar passando aqui em cima, beleza? Ó, a primeira qualidade que eu acho que um concurseiro que quer passar mesmo, né, bitolado, monstro de aprovação, é resiliência. Né? E criar hábitos de estudo. Persistência também, na minha opinião. Tem um vídeo muito legal aqui também que eu recomendo que todos vejam, que eu comparo, ele se chama Disciplina versus Inteligência. Ou Inteligência versus Disciplina, não lembro exatamente. Eu acho muito importante você ver esse vídeo e entender como que isso funciona. É comprovado cientificamente que disciplina vence inteligência. O que vai fazer você aprovado é disciplina, é estudo no dia a dia, é você criar hábitos de estudo. Então, você persistir, resistir. Não tem essa de, nossa, ele tem um intelecto superior e vai ser aprovado com pouco esforço. Isso não existe, tá? Todo mundo tem que se esforçar. Não interessa muito o seu QI, não é o QI que vai definir a sua aprovação. Então, eu acho que a característica mais importante é realmente a disciplina, os hábitos de estudo. E se eu tivesse que dar uma competência assim nessa questão dos estudos mesmo, uma coisa que você tem que aprimorar na parte de estudos mesmo,
para você evoluir, conseguir a sua aprovação, eu acho que é o raciocínio lógico. A gente tem alguns vídeos sobre isso também. E você aprender a estudar sozinho. E eu falei errado aqui ainda, não é o raciocínio lógico apenas, é a interpretação de texto. Tá? E a interpretação de texto, ela exige também aí uma parte de raciocínio lógico. Se você consegue interpretar rapidamente um texto, se você está bem afiado em interpretação, você consegue aprender qualquer conteúdo que for exigido no seu concurso, você consegue se adaptar ao material que é exigido. Então, se você tiver que aprimorar uma qualidade, uma técnica para os seus estudos, que seja a interpretação de texto e também aí, claro, que envolve um pouquinho de raciocínio lógico, beleza? Isso daí é a melhor competência que vai fazer você evoluir até o topo da galáxia dos concursos. Vai fazer você atingir seu objetivo. Eu acho que a gente tem que ser muito persistente, sabe? Você não pode ter aquele coisa de resultado imediato. Você tem que querer, mas você tem que entender que são etapas e buscar a perfeição. Dia a dia. Você evoluindo dia a dia, e no que a gente falou aqui sobre esse prazo para você ser nomeado, se você conseguir melhorar 700 e cacetada dias, um dia após o outro, você vai estar muito melhor. Muito você vai estar, provavelmente você vai estar voando nos estudos. E já vai estar aprovado. Entendeu? Então é um trabalho de formiguinha que vai fazer diferença aí em pouco tempo. Pro resto da vida, e pro resto da vida. Depois que você entrar, por isso que eu falo que você não precisa se preocupar, por exemplo, com um curso de formação. Não. Você vai estar 2 anos estudando, já com um aprendizado muito bom, sabendo como você aprende. Na hora que você entrar no trabalho, depois de tudo que você fez para estudar para a prova, você vai deitar, você vai ir muito bem no trabalho. Você vai estar tão feliz de ter alcançado lá no seu objetivo que você vai aprender. Sim, tá? você vai, tranquilo. Pergunta 9 da DSS_UFC e que a Márcia Andrade também mandou. Como e onde nos conhecemos? Sim. E ela até falou aqui, ó, a DSS, como vocês se conheceram? Love Story? Ó, não foi um Love Story, tá? Mas porque quem é de São Paulo, sabe o que eu tô falando. Love Story não é um lugar legal pra você conhecer a pessoa que você quer casar, que você quer ter filho, tá? É só pra piadinha interna pra quem é de São Paulo, capital, sabe? Né? Que gente, Love Story é uma casa aqui em São Paulo, depois vocês procuram aí na internet. É o terror de São Paulo. A gente se conheceu num barzinho, né? Baladinha. Barzinho. Chamava Boteco. Olha que beleza. Nos conhecemos no boteco. Quem boteco, diria? Aí eu tinha o quê? Eu tinha 18 anos. Você eu tinha 19 17. e você tinha 17. Novinhos, né? Fala sério. Fala sério. Faz o quê? 14 anos. Vamos fazer. Nossa senhora, hein? A gente foi até fazer o Enem junto depois. É verdade. Né? Foi no dia. Aliás, eu pedi você em namoro um dia antes do Enem. Um dia, na noite anterior, no outro dia ia ser o Enem e a gente ia junto fazer o Enem. E no dia anterior ele me pediu em namoro. Não. A gente se conheceu no boteco lá, né? Mas eu sempre falo pra ela que Mogi é a cidade assim, né? Tem o shopping e as baladinhas lá, que sempre são as mesmas. A cidade é menor, né? Aí eu tava no shopping, mas eu cheguei nela pra conhecer ela lá no dia no barzinho, mas ela já tava me desejando já o dia inteiro. Porque ela tinha me visto no shopping e tal. Eu não lembro. Não lembra, né? Deixa o bequinho dela. Ela ficou me desejando lá, ficou fazendo rau pra mim. Aí no dia da baladinha lá, eu fui falar com ela. Ela deu uma aqui, não sei de onde que eu te conheço. Sei. É verdade, eu não sei mesmo. E nesse dia que você veio me conhecer, eu não te dei nenhum beijinho. Tá? Acho que foi por isso que eu gamei. Fui embora, deixei você na vontade. Mas ó, já faz 14 anos já, né? E... Deu certo, né? O amor que nasceu no boteco. Nasceu no boteco e depois foi fazer o Enem, ó como é que é o destino. A gente se conheceu no boteco e no dia que pediu em namoro, fomos fazer o Enem junto. Ou seja, sempre estudando e fazendo concurso, né, gente? Nossa vida, desde o primeiro dia de namoro. Faz parte. E agora a última pergunta, a 10ª pergunta, é do Victor PG1630. O que vocês fazem e faziam para efetivamente manter os estudos e não se abalar com tantas notícias e cenários ruins? Ó, isso daqui a gente escolheu de propósito essa pergunta. A gente até falou que se tivesse 10 outras perguntas a gente ia fazer ela de bônus aqui. Porque sempre tem notícia muito ruim acontecendo aí e de coisas que a gente não pode controlar, certo? E cada vez mais aparecem mais notícias ruins por causa de rede social, cada um fala o que quer, cada um tem o poder aí de disseminar sua maldade para não sei quantas milhões de pessoas entrando numa rede social e colocando um negócio que às vezes não tem nada a ver. E se você se deixa abalar por isso, se você para os seus estudos por causa de notícias ruins, você está cometendo um erro gravíssimo, gravíssimo mesmo. Tem uma máxima budista lá que você pode controlar algumas coisas? Não, então você não precisa se preocupar com elas. Você precisa se preocupar com aquilo que você pode fazer.
E a única coisa que você pode fazer como concurseiro, como uma pessoa que quer ter uma vida melhor, é estudar forte, é estudar para, independente de quantos cargos abrirem, de quantas nomeações acontecerem, você estar dentro desse número de pessoas que vão ser nomeadas. Então eu acho que é com isso que você tem que se preocupar, né? Nós, inclusive, aqui já há um bom tempo, nem assistimos mais TV aberta, não assistimos, não sei quem é ator, quem é novela, qual que é a novela, quem que é o ator. Jornal Nacional. Jornal Nacional, não sei nem quem que apresenta. Na minha época era o William Bonner ainda, que eu assistia a TV, deve ser ele ainda. E eu acho que isso fez muito bem pra gente e eu recomendo que todos façam isso. É claro que assim, o cenário atual não é dos melhores, mas a tendência é que melhore. E aliás, está vindo melhorando. E outra, não é porque um concurso, o TRT 18 diz que não vai fazer concurso, mas olha quantos outros TRTs tem. Olha quantas vagas tem no TRT 2. Sabe, isso não justifica, eu acho que você tem que continuar estudando. Inclusive, uma coisa que nós aprendemos na prática, depois que você entra no tribunal, é que existem regras gerais para todos os concursos, só que sempre há exceções para órgãos grandes, tá? As regras gerais não são aplicadas para o TRT de São Paulo, porque você não pode aplicar a mesma regra para o TRT de São Paulo, o TRT 15, o TRT de Minas, para tribunais que são bem pequenos, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que é muito menor. Sim. Então há exceções, há regras e há exceções. E você precisa entender isso e se preocupar com as vagas que vão abrir, tá? Com os concursos que vão abrir. Sempre vai ter concurso, sempre vai ter pessoas que estão estudando forte, Sim. que vão passar dentro daquelas vagas e que vão ser nomeadas. E você precisa alinhar o seu pensamento para aquilo que você pode fazer, que é estudar e parar de se preocupar com as notícias que você não pode controlar. Você precisa de uma vaga, não é mesmo? Então, para que você está preocupado que os outros TRTs ou algum outro concurso não vai ter? Se não tiver um concurso, tem outro. Tá? E eu recomendo que vocês realmente tentem aí tirar um pouco o foco dessas notícias e concentre-se no próximo edital. Pega aí sempre o próximo edital, ele vai ser a sua vida. Você tem que estudar para ele e tentar passar na melhor classificação possível. E depois que ele passar essa fase da prova, já pega um próximo alvo, coloca ali, imprime o edital, coloca dentro do seu material de estudo e estuda para ele. Tenho certeza que se você fizer isso, você vai passar aí entre os primeiros colocados em breve e tanto faz se vai ter notícia de mais vagas, menos vagas, se um TRT vai fazer, se o outro não vai fazer, vai ter um monte de TRT, vai ter um monte de outros concursos. Até em casos extremos, eu diria assim para você, se você pensar assim, não, tem uma notícia aí que vai acabar com a Justiça do Trabalho, por exemplo, vários de vocês estão fazendo provas para o TRT. Tudo bem, acaba a Justiça do Trabalho? Acabou, o que a gente vai fazer? Vamos fazer concurso para outra coisa. Nós vamos para o TRF, vamos fazer outra coisa. Você já adquiriu tanto conhecimento que você vai abrir o TJ do seu estado, você vai passar para ele também. Porque você se preocupou com aquilo que você podia fazer. Você se preocupou com os estudos e não com as notícias que os outros falam para você. Então é isso, pessoal. A gente teve muita pergunta aqui no canal também sobre procrastinação. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para um vídeo que a gente fez sobre isso recentemente, tá? Sim. Já respondemos as 10 perguntas, o vídeo já ficou com meia hora. Ficou bem maior do que a gente pensou, mas nós fizemos no improviso aqui, então faz parte. E o que não foi respondido aqui, aguarde que a gente vai responder nas redes sociais também. Isso, tá? A gente vai fazer um esforço aqui para pegar aí cada comentário que vocês mandaram pra gente e responder também, beleza? E depois a gente vai fazer de novo essa série aqui. Então siga-nos no Instagram. E uma coisa muito importante, hein? Agora o Infobitolei tá pegando fogo, então você que não está inscrito, entra aqui na descrição desse vídeo, tem o link para você se cadastrar, é grátis. Cadastre o seu e-mail do Infobitolei, que a gente vai mandar muita notícia sobre concursos, notícias sobre o Bitolei. Tem muitas novidades lá, tá? Então vale a pena você se cadastrar. Beleza? Então deixe seu comentário, espero que você tenha gostado das nossas respostas. Vem cá dar tchau, Pedrão. Vem cá, chega aí junto. Hoje tá um amiguinho do Pedro aqui. Aparece não aqui. Tá aparecendo. Aqui no meio da tia. Fala tchau. Tchau. Fala pra deixar o gostei. Como é que os youtubers falam aí? Deixa o like. Deixa o like, comente, né, Pedro? Compartilhe. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram também, beleza? Valeu, gente. Beijo. Abraço pra vocês. Tchau. Tchau.